Olá, no vídeo de hoje eu estarei falando sobre um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia, o voto de Jefté. Será que Jefté realmente sacrificou a sua filha ou não? Aquele relato de Juízes capítulo 11, verso 29 a 40. Então, vamos à compreensão desse assunto? Vamos. Na verdade, ou em primeiro lugar, Jefté era um guerreiro israelita e ele era filho, inclusive, de uma prostituta e ele chegou a ser rejeitado pelos seus irmãos, mas depois foi chamado pelos anciãos de Gileade para liderar Israel contra os amonitas. E aí, antes da batalha, ele fez exatamente um voto ao Senhor, dizendo as palavras que se encontram no verso 30 e 31. Ele fez o seguinte voto ao Senhor: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. E na verdade, o Senhor Deus deu uma grande vitória sobre este homem chamado Jefté. Mas algo interessante é que quando ele voltou para casa, quem saiu ao seu encontro foi a sua única filha, dançando e tocando tamborins em celebração, de acordo com o verso 34. E ao vê-la, Jefté rasgou as vestes e disse as palavras do verso 35: "Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." E aqui o questionamento é: será que Jefté realmente sacrificou a sua filha ou não sacrificou a sua filha? Bem, esta é a parte mais debatida da história e existem duas interpretações principais no campo teológico. A primeira interpretação é literal, que expressa a ideia, ou defendida por alguns teólogos, de que realmente Jefté sacrificou a sua única filha em holocausto, ou como holocausto, melhor. E essa ideia é defendida por vários intérpretes da Bíblia. Isso porque eles entendem que o texto diz, no verso 39, de que ele cumpriu nela o voto que tinha exatamente feito, o que na verdade parece indicar uma oferta literal. No entanto, isso não significa aprovação divina. Ou seja, algo aqui deve ficar claro é que a Bíblia nunca diz que Deus pediu esse voto, nem que ele exatamente como Deus tenha aprovado. Na verdade, o sacrifício humano é condenado em todo o Antigo Testamento. Isso pode-se ver à luz de Levítico 18, verso 21, Deuteronômio 12, verso 31. A segunda interpretação é a não literal, que entende ou expressa a ideia de que Jefté não matou a sua filha, mas a dedicou ao serviço exclusivo de Deus. Ou seja, ela permaneceu virgem e separada do casamento e da vida familiar. E essa leitura é feita pelos estudiosos em função de que no verso 39, ela diz que nunca conheceu o varão. E também de acordo com o verso 37 até 38, que expressa a ideia de que ela chorou a sua virgindade. Ou seja, aqui pode-se notar que o foco do texto está exatamente na perda da possibilidade de casar e ter filhos e não na morte literal da filha. E isso era algo profundamente triste para uma mulher israelita, especialmente sendo a única filha. E isso significava o fim da linhagem familiar. Então, qual das interpretações está correta? A primeira interpretação ou a segunda? A primeira que defende de que Jefté sacrificou a sua filha como holocausto, ou a segunda interpretação de que Jefté dedicou a sua filha ao serviço do Senhor, não foi possuída por varão algum, morreu virgem, permaneceu virgem para toda a vida, distante da família? Na verdade, eu defendo a segunda interpretação, porque inclusive é a que entende-se melhor dentro dos versos 37 até exatamente 40. E olha que essa interpretação
é inclusive a mais aplausível entre os teólogos mais renomados. E nós podemos extrair algumas lições com essa narração, com esse relato. Uma das coisas, ou uma das lições que nós podemos aprender com esse relato, com esse voto de Jefté, é termos cuidado com os votos precipitados. Jefté realmente fez um voto impensado, tentando negociar com Deus algo que ele nunca pediu. Então, lembre-se de que a obediência de coração vale mais do que promessas impulsivas. Em segundo lugar, a Bíblia expressa ou claramente sugere-nos a ideia de que Deus não se agrada de sacrifícios humanos. No entanto, mesmo que Jefté tenha pensado que estava sendo fiel, ele estava exatamente misturando fé verdadeira com práticas pagãs. Em terceiro lugar, a terceira lição, a sinceridade não substitui o conhecimento da vontade de Deus. Jefté, obviamente, tinha boa intenção, mas faltava-lhe discernimento espiritual. A fé, exatamente, precisa estar baseada na palavra do Senhor Deus, não apenas em emoção ou por um ato costumeiro. Quarta lição, Deus pode usar pessoas imperfeitas. Olha como está a história. Apesar do erro, Jefté aparece lá em Hebreus 11, verso 32, na galeria dos heróis da fé. E isso mostra que Deus olha para o coração arrependido e pode, de certa forma, transformar até as nossas falhas em lições de fé. O voto de Jefté foi exatamente um voto precipitado, logicamente, e podemos dizer desnecessário. Deus lhe teria dado a vitória sem aquele voto que ele exatamente fez. Então temos que ter muito cuidado com os votos. Por isso a palavra de Deus diz em Eclesiastes 5, verso 5, melhor é não votar do que votar e não cumprir. No entanto, Deus deseja obediência. Por isso, antes de fazer promessas a Ele, nós devemos primeiramente buscar compreender a sua perfeita vontade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estamos juntos. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estamos juntos.